Ora viva, bem-vindos ao terceiro episódio do Bangcast, o podcast da revista Bang. Eu sou o Luís Corte Real, o vosso anfitrião, e estou na companhia dos dois convidados residentes, o Bruno Martins Soares e o Luís Filipe Silva. Ora, como tínhamos anunciado no episódio anterior, o tema de hoje é bastante interessante. O processo de escrita, métodos, técnicas e truques. Pessoal, todos nós escrevemos, eu sou o que escrevo menos, portanto vou aprender um bocadinho com vocês hoje. Vocês escrevem todos os dias e como é que fazem para conseguir escrever? Luís. Olha, eu gostava de escrever todos os dias e acho que é importante para quem quer manter um ritmo, para quem quer fazer particularmente um projeto longo como um romance. Acho que é importante ter uma disciplina, ter uma rotina e principalmente ter objetivos. Porque quando se fala em escrever todos os dias, todas as pessoas pensam, eu tenho que fazer X palavras. Ora, na prática não é necessariamente assim. O que importa é manter o texto vivo e manter a ideia a crescer, né? E basicamente regá-la para que ela possa desenvolver e criar raízes e ramificar-se. E escrever todos os dias pode passar também por esquematizar, pode passar por pensar na história, não é? Interrogar certos episódios, não é? Desenvolver certas características dos personagens, pô-los a falar na nossa imaginação e também ler aquilo que nós escrevemos com uma atitude um bocado mais crítica, preferencialmente depois já ter passado algum tempo, até para nos afastarmos um bocado daquilo que nós tínhamos escrito no início e tentar abordar o texto, ou seja, já pensando numa versão de revista, percebendo se aquelas passagens são para manter, se há lá alguma coisa que até vos desperte novas ideias, né, com base naquilo que hoje já sabe, que vocês hoje já sabem, porque já avançaram mais no texto. Essencialmente, o que está por debaixo da ideia de escrever todos os dias é precisamente manter a história viva. Manter o texto vivo, não é? Manter o texto vivo e manter a história animada dentro de nós, porque para todos os efeitos, no dia-a-dia e na rotina de quem não é profissional, acaba por estar muito exposto a muitas distrações e preocupações, né, do nosso dia-a-dia familiar e profissional e, por vezes, sim, de facto, às vezes pode-se perder o ensejo de continuar. Luís, até porque se uma pessoa está 2, 3, 4 dias, uma semana sem escrever, às vezes é meio caminho andado para abandonar o projeto, não é? Exatamente, sim. Ok, Bruno, conta-nos. Escreves todos os dias? Eu concordo. Não, bem, gostaria e tento escrever todos os dias. Não consigo. Já houve alturas em que estive completamente dedicado à escrita e procurei escrever todos os dias e um bocadinho naquela linha americana. Sabe-se que o Stephen King escreve de 2.000 palavras por dia, que a Doris Lessing era 500, o Hemingway 500 palavras por dia. Há uma tabela muito gira com isso, com os vários autores e quantas palavras é que eles escrevem ou escreviam por dia. Eu tenho as minhas dúvidas que eles conseguissem fazê-lo todos os dias, ou que eles consigam fazê-lo todos os dias. Aquilo que acontecia quando eu estive mais dedicado à escrita e procurei escrever todos os dias, é que ao fim de 3, 4 dias de estar a escrever 1.000, 2.000 palavras por dia, secavam umas ideias e tinha mesmo de parar. Tinha mesmo que voltar a estruturar, a pensar, a recuperar o tempo de pensamento e de estrutura. E depois há bloqueios, não é? E depois há bloqueios que muitas vezes também acontecem por isto, quando se escreve muito e de repente se embate numa parede. Okay. Por isso, eu gostaria, há períodos muito melhores que outros, eu estou num período bom, estou a escrever 1.000 palavras, 1.000 e tal palavras por dia, estou todo contente, mas são raros estes períodos em que se consegue estar a fazer assim de forma prolongada. Ok. Eu pessoalmente já contei esta história algumas vezes, mas nós publicámos a Arte Subtil de Saber Dizer que Sim, do Mark Manson. Não sei se temos que pôr um pi depois aqui alguns. E eu estava a ler, já o livro estava no top há um ano e tal, quando eu finalmente fui ler o livro. E o Mark Manson falava lá num autor, que eu não me lembro o nome,
que já tinha 60, 70 romances publicados. E uma jornalista perguntou-lhe onde é que ela arranjava motivação para escrever todos os dias mais um pedaço. Epá, ele disse, olha, o meu segredo é escrever 200 malditas palavras por dia. E o livro depois fica escrito, mais tarde ou mais cedo. Epá, eu não sei, eu tive uma epifania. Eu estava a ler, então, o Arte Subtil e disse, porra, porquê é que eu não experimento isto? 200 palavras, quer eu queira, quer eu não queira. Epá, e acreditem que foi fulcral para eu conseguir escrever um dia e acabar algo. Porque eu tinha imensas ideias, começava imensas coisas e já tinha percebido que só conseguia escrever contos. Porque o conto, e que é uma recomendação que eu faço a quem quer começar a escrever, pá, esqueçam os romances. Sem dúvida. A gente pode falar nisto. Vão para os contos. E eu pensei, pá, estou fadado a escrever só pequenos contos para o resto da minha vida. Pá, 200 palavras por dia custou-me, digo-te, o primeiro dia foram arrancadas a ferros, o segundo dia, pá, foi uma tortura, a primeira semana foi escrever sem vontade nenhuma, mas eu obrigava-me, enquanto não tinha as 200 eu não parava. Pá, e depois deu-se um clique e eu escrevia, a partir daí comecei a escrever as 200 palavras naturalmente, 400, 500, 1000, às vezes mais, e agora, se estou um dia sem escrever, há um formigueirozinho, uma ansiedade, é um bocado como quando não vou ao ginásio, sabes? Tu queres ir ao ginásio. Epá, e aqui eu quero escrever. Portanto, eu escrevo todos os dias. Deixa-me só contar-te uma história muito rápida. Eu em 2016 ou 2017 tive um ano muito focado na minha escrita. E procurei fazer isso, escrever todos os dias, como disse, tentar, e tinha mesmo um gráfico onde no Excel, onde dizia quantas palavras é que tinha escrito cada dia, para ir fazendo a média, percebendo, o meu objetivo eram 500 palavras por dia. Eu não consegui, como disse, mas também tive períodos bastante produtivos no meio disto tudo. Eu no fim do ano estava desiludido comigo, não tinha escrito as palavras que queria, não tinha escrito 500 palavras por dia, mas de repente fui olhar para trás e tinha escrito um romance, 2 argumentos para longas-metragens cinematográficas, 3 ou 4 contos, uma peça de teatro. De repente eu olhei para o ano e tinha escrito uma quantidade de coisas. E fiquei, bem, espera aí, se calhar não foi tão mal. Tinhas sido muito exigente. Eu também, eu por vezes também uso essa técnica do vamos lá contar quantas palavras é que eu faço num certo período de tempo, e normalmente é um mês ou um ano, e normalmente é um castigo autoimposto, porque o que quer que eu faça, fico sempre abaixo daquela meta, e portanto acabo por me desanimar mais do que propriamente sentir, ok, estou a fazer mais do que no ano passado, ou estou a fazer mais do que no mês passado. O Bruno há pouco dava umas metas. Eu acho que nós temos que ser muito humildes nas metas. Nos 200 palavras por dia é meia página A4. E é fazível. E eu, regra geral, faço mais, mas aquelas 200 eu tento fazer. Quando eu estou a ouvir contar essa história, eu gostei muito, pá, e fiquei a pensar nisso. E de facto houve alturas nos últimos tempos onde não estava a querer escrever, estava desinspirado, estava mal disposto, e forcei-me a escrever pelo menos aquelas 200 palavras e não é mal pensado, não senhor. Gostei disso. Ok, eu acho que podíamos saltar para um tema super interessante, que é como é que é o vosso processo de escrita, ok? Como é que vocês fazem? Vocês são muito rigorosos, têm regras rígidas, é sempre da mesma maneira, são mais... vão improvisando. Bruno, queres-nos elucidar? Epá, sim, eu tenho um processo que eu descobri que uso ao longo do tempo, mas não é uma coisa muito rigorosa, bem pelo contrário. Eu digo-te que eu neste momento estou a escrever um romance e tenho mais 4 ou 5 na cabeça, e por isso a maior parte dos romances, quando chegam à escrita, eu já tive anos a mariná-los. Mas tenho passos muito específicos. Eu costumo dizer que começo por o gimmick, e o gimmick é o truque que surge, não é? Eu estou aqui à conversa convosco ou estamos num restaurante a comer um esparguete e de repente eu lembro-me, e se agora houvesse um alien que pôs um ovo na nossa garganta e agora sai pelas nossas barrigas e sai esparguete por todo o lado. Isto é um gimmick, isto não é um conceito. Isto não é uma história, mas é um gimmick. E o gimmick é aquela coisa que vai prender a atenção às pessoas, que vai chamar as pessoas. Nós, quando vemos o Alien, nunca mais nos esquecemos desta cena, não é?
mas depois aquilo tem de evoluir, e evolui normalmente para um conceito. E um conceito é basicamente, ok, então, e se houvesse uma nave no espaço, um cargueiro que chega a um planeta, e nesse planeta há uns ovos que têm, e de repente há um parasita que se prende a um capacete, e isso traz um animal predador para dentro da nave, e agora é preciso, eles têm de safar com o predador. Tens aqui um conceito. E de repente isto evolui para uma história que é a Ripley era piloto na Nostromo, que era uma nave cargueira da Terra, e de repente há um alerta e eles acordam. A história já inclui os personagens, o desenvolvimento das personagens, etc. E há todo este desenvolvimento antes de sequer se começar a escrever o que quer que seja. E depois há a estrutura, não é? Vai acontecer isto, depois vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E essa estrutura, há alturas que está mais bem construída, há alturas que eu começo primeiro a escrever e depois é que monto a estrutura, depende um bocadinho. Mas normalmente, quando eu estou em velocidade de cruzeiro a escrever, já passei por estes passos todos. E depois há os passos a seguir, que são os passos que eu tive que aprender e que não são fáceis para um escritor, mas que são absolutamente essenciais, que têm a ver com os beta readers, portanto, os primeiros leitores que vão ler e dar a sua opinião, para depois haver a reescrita, para chegarmos finalmente a um final draft, não é? Um rascunho final. E nessa altura, quando está finalmente o final draft, já passou por várias reescritas, já passou por vários leitores, pela edição, etc. Então começa-se o processo de venda. E como é que se vai publicar? E no momento em que eu penso, ok, tenho o final draft, como é que eu vou publicar? Eu esqueço este livro e começo já a trabalhar no próximo. Este livro agora entrou noutra linha, que é a linha da venda, a linha da publicação, e agora já estou que é para nunca parar de escrever, para estar sempre a escrever. Porque aquilo que o Luís Filipe estava a dizer há bocadinho é muito importante, que é, se passamos um período grande sem escrever, nós perdemos a mão, e perder a mão significa que é muito mais difícil voltarmos à rotina de escrita, é muito mais difícil voltarmos à escrita, e por isso isso é mortal para um escritor, não é? Filipe Silva, e tu tens um processo semelhante ao do Bruno? Não é, eu não consigo e na prática até me afasto um bocado de ser rigoroso. Eu acho que o processo do Bruno é aquele que obtém os resultados mais práticos, se calhar num período de tempo minimamente razoável, ou consegues controlar, ou seja, tu tens um objetivo e tens um processo e segues aquilo e sabes que estás a avançar. No entanto, eu sinto quando faço sinopses, quando faço esquematização do que vem a seguir, na prática já estou a satisfazer o desejo de contar a história. E eu sinto que para me motivar, porque na prática concordo com o Bruno quando diz que o gimmick, aquela ideia é o que prende o leitor, mas também é o que prende a ti enquanto autor / leitor da tua própria história. Tu queres descobrir aquilo que tu imaginaste, né? E portanto tu tens que fazer aquele percurso mais emocional, eu até diria que é mais emocional do que intelectual, e tu também queres fazer esse percurso. E o ser, de certa forma, acidental, acaba por ser acaba por representar um enriquecimento do teu próprio processo, e tu sais transformado como autor, mas também sais transformado como leitor, porque estás a experimentar aquela história, aquela aventura, de uma forma que tu eventualmente não o conseguirias fazer se tivesse tudo rigorosamente planeado à cabeça. Mas isso é a minha opinião. Eu não planeio tão rigorosamente como tu estás a supor. há muita coisa que eu vou descobrindo. E atenção, eu não faço sinopses. Para mim, uma sinopse é um instrumento de venda, só aparece depois. Acho que há uma escola de cinema neste país que diz que se deve começar por sinopse e estruturar. Uma sinopse é um paupérrimo instrumento de planeamento. Normalmente implica que nós temos os nossos atos completamente desequilibrados quando chegamos à escrita. Temos um primeiro ato muito grande, ou um ato 2 que não aparece. Uma sinopse, por amor de Deus, não comecem por sinopses. Eu mais depressa começo por tópicos. E aquilo que me atrai na escrita e que me leva a voltar à escrita, na verdade, são cenas específicas. São cenas e são coisas específicas que acontecem entre as personagens. É a vivência das personagens. Ao ponto de, e se calhar falamos um bocadinho mais à frente sobre isto, ao ponto de, muitas vezes eu estou a escrever cenas muito mais à frente
que depois vou colar às cenas que estão na cronologia normal do livro, porque fiquei apaixonado por aquela cena mais à frente e quis escrevê-la, e se calhar não estava a conseguir escrever outra coisa e adorei escrever aquela. Por isso não é uma coisa assim tão rigorosa. Aliás, este processo que eu falei, eu descobri-o a posteriori, ou seja, eu não tentei recriá-lo. Basicamente fui descobrindo que era assim que eu fazia. Isso é muito importante, Bruno. Isso é muito importante porque eu também descobri mais tarde que me conseguia sentir confortável a escrever um livro tal como se faz um filme. Não sei se as pessoas sabem, mas um filme não se filma na sequência, obviamente, com que é montado. Né? Filma-se consoante a conveniência e a logística e consoante condicionantes que não têm nada a ver com a forma como depois vai ser narrado. E tu podes escrever também assim. Tu podes, na prática, até começar pelo fim, fazer as cenas do meio, fazer depois um princípio, ou algo que parece um princípio, voltar ao fim, né? E depois montar tudo... pessoal, isso é possível. Como quebra-cabeças. Isso é possível, e vocês fazem, mas eu não recomendava a ninguém que vai começar a escrever a fazer isso. Eu não me sinto confortável a fazer isso, e eu escrevo por ordem cronológica. Acontece, por vezes, fazer o que o Bruno diz. Eu escrevo uma cena e depois utilizo-a noutro sítio, mas não tanto porque me apeteceu escrevê-la e deixa-me já escrever. Não, é porque eu me apercebo, isto ficava bem noutro sítio. Então, meto-a no outro lado e aproveito-a. Porquê é que eu não consigo, por exemplo, escrever fora da ordem cronológica? Porque eu tenho que saber exatamente o que é que as personagens estão a sentir. E eu só sei o que é que elas estão a sentir se eu tenho na minha mente tudo o que está para trás até àquele momento. E eu às vezes surpreendo-me com situações que estou a escrever e que afetam o temperamento ou os sentimentos das personagens. E eu tenho que escrever por ordem cronológica. Não me sinto capaz de escrever de outra forma, a não ser, claro, que depois volto atrás e limas a reta e corrija isso tudo outra vez. Exatamente. Não, isso é aquilo que eu chamo o síndrome do aprendiz de feiticeiro, que é, muitas vezes, e isso quer dizer que estamos a fazer alguma coisa bem, muitas vezes as personagens assumem a sua própria direção. Elas é que querem ir numa determinada direção. Eu já vou. Eu tenho uma pergunta, eu já vou. Não te antecipes, Bruno, desculpa. Olha, quanto ao método, eu fiz-vos a pergunta, qual é o vosso método de escrita. Eu nunca me fiz a mim mesmo essa pergunta e ia gaguejar um bocado, mas ao ouvir o Bruno a responder, eu acho que inconscientemente sigo mais ou menos o teu método. Há um gimmick, há uma cena que eu acho que é aquele momento que toda a gente que lê o conto se vai lembrar sempre, e depois tudo vai rodar à volta. Eu vou ter que encher isso à volta, um antes, o durante, o depois. Mas eu escrevo não sei se sabes, mas há um termo em Hollywood para essas cenas, que é, por exemplo, a cena do início do início do Jaws, não é? Que é toda a gente se lembra disso. A cena do Alien a sair, toda a gente se lembra disso. A cena isto chama-se na linguagem de Hollywood um water cooler moment. Um water cooler moment, porque é aquela cena que tu vais ver um filme na matiné à tarde e depois no dia seguinte, quando estás no trabalho, a beber água ao pé do water cooler, do depósito de água com os teus amigos, dizes, ontem vi um filme, olha passou-se esta cena, e é claro, e isto chama-se um water cooler, e os water cooler moments são dos melhores gimmicks, sem dúvida, e normalmente os gimmicks vão bater aos water cooler moments. E eles são procurados porque ajudam a vender, né? Ajudam a cativar o público. Perfeitamente. E é a palavra de boca, né? Estão sempre no trailer, onde reparar que... Estão sempre no trailer, exatamente. Olha, exatamente. E o Bruno, estavas a pegar numa coisa muito interessante, que fez-me lembrar o Martin, o George Martin, que já, coitado, já deu 10 mil milhões de entrevistas e ele já as dá em modo automático. E eu lembro-me que ele, quando esteve em Portugal, deu várias entrevistas e dizia sempre o mesmo a certa altura, também porque os jornalistas perguntam sempre o mesmo, não é? E perguntavam-lhe que tipo de escritor é que ele era, como é que ele escrevia. E ele dizia sempre, there are two kinds of writers. Então, é o que ele chama o jardineiro, porque vai podando e vai vendo para onde é que a planta cresce. E depois há o arquiteto,
epá, que planeia o livro até ao último capítulo, certinho, já sabe o número de capítulos, já sabe tudo o que vai acontecer e depois limita-se a passar isso a limpo, que eu penso que é um bocadinho o Brandon Sanderson, mas o Martin diz sempre, eu sou um jardineiro, eu começo a escrever sem saber para onde é que a planta vai. Digo-te, eu acho isso assustador, mas o homem safa-se muito bem com isso. Epá, eu pessoalmente faço sempre, planeio bastante. Epá, mas reconheço que quando começo a escrever, a minha mão de jardineiro vai mexendo, e a história às vezes acaba de maneira completamente diferente. Mas eu só me sinto seguro para me sentar e começar a escrever se eu souber o que é que vai acontecer até o último capítulo. Eu tenho um tique curioso, que eu também não recomendo, mas é um tique que eu tenho, que é normalmente quando eu me apaixono por uma ideia e quando eu quero fazer um livro dela e posso até demorar anos até voltar lá e concretizar, eu escrevo para aí as primeiras 15, 20 páginas. Escrevo para as primeiras 15, 20 páginas porque me vão dar um fio das personagens, dos ambientes, daquilo que eu estou a sentir relativamente àquilo. E muitas vezes ficam na gaveta durante anos, antes de eu voltar lá. Porque eu depois só vou voltar lá depois quando tiver coisas muito mais estruturadas, de facto. Mas aquelas primeiras, e se calhar vou ter que reescrever tudo de novo, e se calhar aquelas não vão ser as primeiras 15 ou 20, vão passar para meio, não sei. Mas eu tenho esse tique que é um tique de jardineiro, mas eu sou mais arquiteto, confesso. Não, mas eu também sinto, eu entendo-te perfeitamente. Eu também sinto que para certas ideias tu às vezes precisas simplesmente começar a escrever. Tu até podes tentar imaginar, até podes tentar conceber, ou situar-te no mundo ou no cenário onde a história vai decorrer, mas na prática às vezes precisas mesmo começar a escrever para ver como é que o texto vai acontecer. Porque às vezes até a tua própria voz, né? A voz com que tu estás a usar naquele texto vai-se adequar e ajustar para o tipo de histórias que estás a fazer. Não, eu quando falo que sou, digamos, acho que sou mais jardineiro do que arquiteto, mas há certas histórias em que eu fui perfeitamente um arquiteto. E são aquelas histórias onde o plot, o enredo, a surpresa, o twist é mais evidente. E aí, necessariamente, tens de ser um arquiteto. Claro, exato. Não, e sabes que às vezes o que eu já não me lembro bem o que é que eu ia dizer, mas às vezes o que acontece é coisas tão simples como o POV, se vais fazer na primeira pessoa, se vais fazer na terceira pessoa, se calhar não pensas nisso se não começares a escrever. E escrevendo aquelas primeiras páginas, de repente há um fio que fica ali estabelecido e que me vai acompanhar sempre enquanto eu estou a magicar e a pensar. Eu tenho um romance chamado, já se chamou O Planeta das Coisas, agora chama-se O Mundo das Coisas, que tem ali 20 páginas, 15 páginas, e que adoro, e que eu sei que vou escrever, e só está no meu pipeline só para escrever daqui a 2 anos, ou 3 até, dependendo da velocidade com que eu escrever as próximas coisas, mas já tenho aqui o escrito para aí há 5 ou 6 anos, e portanto tens um processo que demora se calhar mais de uma década, até começar a ser livre, mas que já está em processo, não é? Já está Olha, eu gostava só de fazer um comentário rápido que é sobre estes temas que temos estado a discutir. Acho que é importante passar uma mensagem. As palavras que são escritas, as cenas que são feitas, não precisam de constar do texto final. Não tenham medo. Um conselho essencial é não tenham medo de cortar. Claro, às vezes é preciso extravasar aquilo que se está a sentir, deixar os personagens e deixar as sequências seguir o seu rumo, mas depois que elas acontecem, nós na prática acabou de acontecer o quê? Acabamos de presenciar e de observar algo que nos fica na memória, né, e que podemos reaproveitar mais tarde como uma breve alusão. E às vezes, tal como se faz o editing de um filme, é preciso cortar aquilo, porque não é necessário, se calhar basta um pequeno comentário mais à frente, aconteceu isto, e na prática avanças para algo que é mais então, Luís, tu aí já te antecipaste um bocadinho, porque eu ia, nesta última fase deste episódio, e a gente vai fazer uma segunda parte, o 4º episódio será uma continuação deste, mas ia perguntar-vos que tal nós fazemos algumas sugestões para... Alguém quer escrever, de certeza que temos pessoal a ver que gostam de escrever, querem escrever. As sugestões mais importantes
que vocês davam. Nós, se calhar, eu começava a primeira, escrever todos os dias, tentar escrever todos os dias, o que não implica fazer avançar a narrativa. Às vezes é só pesquisar, é só reler, é só pensar, mas tivemos a trabalhar, não é? Portanto, todos os dias, tentar pegar todos os dias. O segundo, investir nos contos e não em grandes obras, não é? Eu acho isso importantíssimo. Eu fiz isso, eu por acaso tive a sorte de fazer isso na adolescência e quase por instinto, não é? Porque eu comecei a escrever 2 ou 3 romances que não passava do terceiro capítulo. Porque ao terceiro capítulo já estava a escrever de forma completamente diferente, já não conseguia dominar aquilo. Eu tive que passar por uma fase de vários anos, entre os meus 13 anos e os meus 18, 19, 20 anos, onde só escrevi contos e onde o meu foco foi escrever contos diferentes, nunca escrever contos iguais, com formatos diferentes, com maneiras, com estilos diferentes, e aprendi muitíssimo com isso. E só depois dessa fase, e depois de uma fase onde comecei a sentir, peraí, mas eu agora não sei desenvolver personagens, estou a fazer contos curtos, e comecei a fazer novelas. Portanto, novelas, estou a dizer textos de 40, 50, 60 páginas. E só depois deste percurso todo, ao fim de 10 anos, talvez mais, é que eu entrei de facto nos romances, onde senti que tinha capacidade para fazer um romance. E mesmo assim, os meus primeiros 4 romances estão na gaveta para não saírem, são uma porcaria. Mas um romance é uma bosta, tu tens muita dificuldade em controlá-lo, não é? Ele é meter a mão na porcaria, estás a meter a mão na porcaria. É uma coisa muito difícil de fazer. E eu acho que se tem de ter já técnica e fluidez na nossa escrita para de facto abordarmos um romance e grandes autores. Eu lembro que o próprio Martin dizia, escrevam contos. Quando vocês dominarem os contos, quando vocês conseguirem contar uma boa história em 10 páginas, ou em 20, ou em 30, e fazer um certo desenvolvimento de personagem, ter uma trama com princípio, meio e fim, vocês estão prontos para ir para os romances. Não se atirem logo para os romances. Perfeitamente. E a terceira sugestão, o Filipe Silva dizia, não tenham problemas em escrever para deitar fora a seguir, para cortar. Portanto, é como no cinema, há cenas cortadas. Luís, queres completar isso um bocadinho melhor? É uma sugestão que tu fazes. Aliás, quer dizer, quando se corta, não quer dizer que tenha que ir necessariamente para o lixo. Se calhar dali, mais tarde, pode nascer um conto que até pode pertencer ao mesmo universo, ou outro universo qualquer. Se calhar até surge um outro romance, eventualmente um spin-off de algo que ficou apenas mencionado e comentado no primeiro livro, e depois tu estás a desenvolver aquele comentário, aquele episódio, numa história mais lata. Eu acho que por falar em técnicas, isto na prática liga-se a uma técnica que eu não vejo muitas vezes mencionada, mas que eu acho que contribui para a espessura da narrativa e da tua ideia, que é tu teres uma visão pessoal sobre uma visão intimista sobre aquilo que estás a contar. E vou tentar explicar isto rapidamente. Tu, na literatura do cotidiano, aquilo que nós costumamos chamar o mainstream, as histórias que tu normalmente contas são histórias de coisas que tu ou viveste, ou observaste, ou alguém te contou, ou então são reações a opiniões de temas e de situações que de alguma forma te influenciaram ou incomodaram. Ou seja, são textos muito pessoais. Não é à toa que se diz que o mainstream é intimista, mas é intimista naturalmente, porque parte de dentro para fora. Ora, o fantástico, a ficção científica, a fantasia, é naturalmente ao contrário. Há algo que é novo à tua volta, que tu, como leitor / autor, nunca estiveste lá, e, portanto, tu vais absorver, tu vais estar atento ao que se passa à tua volta e tu vais interagir com esse cenário, porque é novo, né? E essa novidade é aquilo que faz movimentar as histórias que, dentro do género fantástico. Acontece que o autor também nunca lá esteve. O autor, na prática, é como um guia que vai para tantas coisas para as pessoas que vão atrás dele, mas a distância entre um e outro é para aí uns 2 ou 3 metros. Eu acho que isto às vezes prejudica a narrativa
e não é tão rico como se tu contasses de memória, como se tu já lá tivesses estado. Então, uma técnica que eu às vezes costumo usar é, eu vou escrever histórias à volta da minha ideia central, que precisamente não entram com o corpo do texto, não entram na sua completude na narrativa, mas podem servir como alusões, podem servir com breves comentários, ou estão simplesmente, como dizem os americanos, on the back of your mind, enquanto escreves, porque aquilo enriquece a experiência. E tu, quando contas de memória, né, tu contas não só mais pessoalmente, como contas necessariamente de uma forma linear. Voltas-te atrás, explicas um bocado mais, olha, o António era assim porque tinha acontecido aquilo, etc., porque tinha encontrado não sei o quê, e depois voltas para a frente e contas uma coisa mais à frente. E esta experiência é uma experiência envolvente que acaba por transmitir e dar a ilusão de que aquilo é mais do que na prática é, de que o teu mundo é muito mais rico do que na prática a tua ideia básica está a ser, não é? E acho que isto é uma coisa muito interessante para tu desenvolveres também a tua trama principal. Pode acontecer também o contrário. Eu queria só dizer duas coisas relativamente ao que o Luís Filipe disse, que eu acho muito importantes. A primeira tem a ver exatamente com a coisa íntima a dizer, que eu digo que é, digamos assim, a mensagem e o tema da história. Isso tem de estar presente na nossa cabeça. Porquê? Porque são a base da nossa voz. Quer dizer, mais ou menos, é isto que nós temos para dizer, é sobre isto que nós temos para falar. Os 4 romances que estão na gaveta e que nunca vão sair, um período muito frustrante da minha vida, que foi escrever sem sair nada particularmente bom, teve a ver com isso. Eu não encontrava a minha voz, eu não encontrava exatamente aquilo que eu queria dizer e que fazia sentido dizer à audiência, digamos assim. Só quando eu descobri isso e só quando comecei a perceber que mensagens é que eu estou a passar e que temas é que eu estou a falar, é que de repente as coisas começaram a encaixar. A segunda coisa tem a ver um bocadinho com o oposto daquilo que o Luís estava a dizer, que tem a ver com o world building. Há muita gente que se perde simplesmente no world building e que fica apaixonado pelas ideias que tem dos mundos na cabeça e não sai daí. Mas aquilo que o Luís Filipe estava a dizer é muito importante, e aquilo que ambos os Luís estavam a dizer, que é o importante é começar a escrever, e o importante é escrever. Porque nós não temos que usar tudo aquilo que estamos a escrever, e nós podemos reescrever aquilo que escrevemos. Não podemos é reescrever aquilo que não escrevemos. E muitas vezes é muito mais importante estarmos a escrever a história do que estarmos a construir um mundo que pode depois ser enriquecido à medida que a história vai avançando. Bruno, aliás, acho que um futuro episódio pode ser perfeitamente até o world building, as vantagens e as desvantagens do world building, porque tanto a fantasia como a ficção científica têm nessa construção do mundo, ao fim e ao cabo, um esqueleto que tu não vês em mais género nenhum. Olha, eu uso uma técnica, só para dizer, eu uso uma técnica que eu chamo Narrow World Building, que a gente depois há de falar, e que tem exatamente a ver com não perder tempo em coisas que não interessam. Ok, isto parece-me um excelente tema para um episódio muito, muito próximo. Olha, eu acho que isto já vai longo. Eu se calhar pulava para o último ponto do nosso Bancast, que é, que sugestões é que vocês trazem ao pessoal? Luís, queres ter alguma coisa para a mesa? Tenho aqui um livro que eu estou a ler, não sei se conseguem ver, Serge Storm, David Herter, publicado em 2001. Portanto, este não é um livro novo, tenho aqui desde essa altura. Este é o livro é o primeiro livro deste autor que fez poucos, e eu acho que ele não voltou à ficção científica. Isto é uma space opera, mas uma space opera muito interessante, que trabalha muito a linguagem. É muito parecida, é muito feita ao estilo do Vance. Então, estamos num futuro longínquo, nada é explicado, nós inferimos o que possa ter acontecido apenas pelas designações e pelos comentários que o narrador faz e que os personagens vão dizendo uns aos outros, mas as explicações do que é que está a acontecer, ou seja, de como é que nós chegamos àquele mundo, são minimalistas. O enredo não é o mais importante, tem a ver com
um líder que foi tipo um autocrata do sistema solar que desapareceu e que agora está a ser recuperado por clones que ele deixou do passado longínquo, e um deles está a ser usado para descobrir o mausoléu que esse líder no passado tinha deixado com segredos. O mais importante aqui não é o enredo, é o ambiente. E isto liga-se muito ao tema da memória e de contar histórias por detrás da narrativa principal, que depois o leitor não percebe logo, mas infere que há ali algo, que há um substrato maior do que aquele que na prática aparece no livro e é explicado no livro. Ok, Bruno, o que é que sugeres? Olha, eu vou sugerir uma coisa que não era aquilo que eu tinha planeado sugerir. Eu recebi no correio da saída de emergência o quarto volume do Witcher, do Sapkowski, que é uma série que eu estou a gostar muito, e estou a rever a série da Netflix do Witcher também, que também estou a gostar bastante. Eu acho que até a série, em determinados aspectos, para tentar fazer um encontro dos vários tempos que surgem na saga dos livros, opta por algumas soluções de algumas técnicas de construção que são muito, muito interessantes, com coisas a passar-se em tempos completamente dispares, e que tu tens soluções tipo vês uma personagem adulta a ver um quadro de como é que ele era como criança, e na cena a seguinte vês a personagem como criança. Não é esse o tema, eles passam por isso, mas de repente tu percebes que o tempo é diferente. E há algumas coisas curiosas que se passam. Eu gosto muito da escrita do Sapkowski, acho que já escrevi sobre isso. Acho que o Sapkowski tem requintes requintes técnicos de escrita que eu adoro, e estou a gostar imenso do quarto livro. E também queria dizer, se tiverem a oportunidade, vejam na Netflix o The Witcher, a segunda temporada, não sei quando é que vem, mas é um mimo de uma série, com o Henry Cavill em grande forma. Se alguém achava que aquele tipo enorme, todo escultural, era um mau autor, era só um menino bonito, veja, porque ele rouba todas as cenas em que entra. Rouba literalmente todas as cenas em que entra. Nós não conseguimos deixar de olhar para ele. Okay. E por isso deixo estas sugestões. É curioso, porque o próprio Sapkowski, que nós já trouxemos a Portugal, no festival, para a Comic Con há coisa de 2 ou 3 anos, ele próprio começou com contos, excelentes contos, e os 2 primeiros volumes da série The Witcher são contos, e só depois passou para os romances de maior envergadura. Olha, a sugestão que eu vou fazer também não estava pensada, mas como eu tive que esperar por vocês para começarmos a gravar este podcast, eu fui ver um episódiozinho de uma série que eu adoro, que é o Love, Death and Robots da Netflix. Já vai na 2ª temporada e vai muito ao encontro daquilo que nós falamos. É possível escrever histórias memoráveis, curtinhas, com uma apresentação ligeira de personagem, um pequeno momento que é desenvolvido. Não tens uma saga, não é épico, mas são histórias curtas. Portanto, estes episódios do Love, Death and Robots têm 12 minutos, 13 minutos, e são baseados em contos de escritores de fantasia e escritores de ficção científica. Vocês vejam, está na Netflix, está na 2ª temporada, é estupenda, tudo em animação, estilos muito diferentes, portanto podem ter uma coisa muito mangá, como tem uma coisa hiperrealista, como depois tem uma coisa feita aos borrões, e tem tudo a ver com o que falámos aqui hoje. Pessoal, então eu agradeço a todos, nós vamos ter um 4º episódio que vai ser uma espécie de continuação deste 3º episódio. Espero que tenham gostado e até breve. Obrigado.